Beleza, galera? Então, vamos lá para os últimos exercícios da parte de óptica, tá? De lentes, que é óptica da visão, ametropias, né? Os problemas de visão. Então, vamos lá. Primeiro exercício que está na página 36 da apostila de vocês fala o seguinte: um olho de uma pessoa pode ver nitidamente objetos situados desde o infinito, que é o ponto remoto, até 20 centímetros, que é o ponto próximo. Então, vou falar aqui que o ponto próximo é de 20 centímetros. Qual a amplitude de acomodação visual de sua vista? Isto é, a variação da vergência do seu cristalino em módulo quando o objeto se movimenta entre o ponto próximo e o ponto remoto. Então aqui é o seguinte, ó, nós temos duas situações, olhando para o infinito e olhando para um ponto próximo. Vamos começar aqui com o ponto próximo. Então a vergência, o grau deste olho é 1 sobre esse ponto próximo, tá? Mais 1 sobre o ponto 1, o ponto da imagem, tá? Onde essa imagem será formada. Tá? O grau do olho é esse ponto próximo, né? A vergência do ponto, o grau do ponto próximo, mais o grau para você conseguir focalizar na sua retina. Então a vergência 1 vai ser 1 sobre 0,2, eu vou colocar em metros, mais 1 sobre pi. Então aqui dá 5 mais 1 sobre pi. Vou guardar essa informação. Bom, agora para o ponto remoto, lá longe, para o infinito. Essa vergência vai ser 1 sobre esse ponto remoto, né? Ponto remoto, mais 1 sobre o ponto de imagem, que será formada a imagem na sua retina, que é o mesmo PI. Por que eu sei que é o mesmo PI? Porque a distância do cristalino até o fundo do olho até a retina é a mesma. Então essa posição em que é formada a imagem vai ser sempre a mesma. Então essa vergência 2 é igual a 1 sobre infinito, porque eu estou falando do ponto remoto, né? Mais 1 sobre pi. 1 sobre infinito tende a zero. Então aqui tende a zero. Então a vergência 2 é 1 sobre pi. Ele quer saber a variação desse ponto próximo, tá? Desculpa, a variação sabe? Deixa eu achar a palavra que ele colocou. Variação de divergência, isso. O que é a variação? A variação é uma menos a outra, né? Então, vou calcular a variação da vergência, só que tem que tomar cuidado, ó. Quando o objeto se movimenta entre o ponto próximo e o ponto remoto. A variação é sempre final menos inicial. Então vai ser o ponto remoto menos o ponto próximo. A variação o V2 é 1 sobre pi menos 5 mais 1 sobre pi. Só que esse 1 sobre pi com esse menos 1 sobre pi, né, porque tem o sinal ali, eu simplifico. Então a variação de divergência é de menos 5 dioptrias. Isso se eu for do ponto próximo para o ponto remoto. Se eu for no sentido contrário, eu tenho uma inversão. Aqui, ele está pedindo no enunciado o módulo. Então, eu vou desconsiderar o sinal e vou marcar a resposta alternativa D. Tá? Então, essa é a variação de divergência do olho dessa pessoa, que ela consegue chegar de 20 centímetros até o infinito. Certo? Vamos colocar aqui o próximo exercício. As cirurgias corretivas a laser para a visão estão cada vez mais eficientes. A técnica corretiva mais moderna é baseada na extração de um pequeno filamento da córnea, modificando sua curvatura. Neste caso, no caso de uma cirurgia para correção de miopia, o procedimento é feito para deixar a córnea mais plana. Assinale a alternativa que explica corretamente o processo de correção da miopia. Então vamos lembrar, miopia é quando você tem o olho aqui, tá? E o raio de luz paralelo que chega lá do infinito do objeto.
ele se encontra antes da retina. Tá? Então, esse é um olho míope, que você pode falar que é um olho alongado, né? De comprimento, assim, de profundidade. Para corrigir isso, você precisa de lentes divergentes, lentes de borda grossa. Tá? E aí você tem, então, um espalhamento da luz aqui, depois que ela passa na lente. Eu vou dar uma exagerada aqui. E aí ela acaba formando agora em cima da retina, bonitinho. Tá? Vamos ver as alternativas. Na miopia, a imagem do ponto remoto se forma antes da retina. E a cirurgia visa aumentar a distância focal da lente efetiva do olho. Essa é a resposta correta. Por quê? Porque antes eu tinha um foco equivalente no meu olho, que era assim, ó, o conjunto do meu olho focava até esse ponto aqui. Foco original. Com a lente, o foco foi agora até a retina. Então, foco com a lente. É uma distância focal maior, então esta é a alternativa correta, alternativa A. Ok? Vamos para o próximo. Unifesp. Um paciente que já apresentava problemas de miopia e astigmatismo retornou ao oftalmologista para o ajuste das lentes de seus óculos. A figura a seguir retrata a nova receita emitida pelo médico. BS, óculos para longe e perto separados. Ao pegar seus óculos, é conveniente trazê-los para conferir. Tá, aí tem ali, próxima consulta, tem os graus ali. Tá. Caracterize a lente indicada para correção de miopia, identificando a vergência em dioptrias e a distância focal em metros. Tá? Bom, a miopia a gente acabou de ver, é aquela que é corrigida, né, que é trabalhada com lentes divergentes. Então, na alternativa A, quais são as lentes que eu vou analisar? São essas lentes aqui. Professor, como que você sabe? Porque lente divergente tem o foco negativo, lentes convergentes têm foco positivo. Então, são essas lentes que eu vou analisar. A vergência dessa lente é 1 sobre o foco. Aqui, ele fala se está em metros? Tá, aqui não fala se está em metros, tá? Bom, tá, a vergência tá, né? Aqui é a vergência, disfarce, tô achando que era a distância do foco. Então a vergência dá menos 3, 1 sobre o foco. Então o foco dessa lente é menos 1/3, que vai dar lá menos, deixa eu ver se está cortando aqui, vai cortar. Então esse foco vai dar menos 0,33, uma dízima, tá? Metros. Essa é a característica da lente. A lente ela é divergente. Cadê? Divergente. E com foco de 0,33 negativos, né? Acho que é isso. A dioptria já está na tabela, eu já circulei. Na alternativa B, ele fala o seguinte: utilizando o modelo simplificado do olho, esboce a formação da imagem para um paciente portador de miopia e represente em outro esquema a correção do defeito citado, destacando a lente apropriada. Então, o que você teria que fazer aqui? Você teria que fazer o olho, igual eu fiz no exercício anterior. Então, vou desenhar aqui um olho rapidinho. Aqui. E fazer ele de novo aqui. Tá, é o mesmo olho. Eu estou falando de um míope, né? Então, os raios de luz vão antes vir aqui e vão se encontrar antes da retina. Tá? Lógico que a gente faz exagerado, esses raios não se encontram tão antes da retina assim. A correção é por lentes de borda grossa, né? Divergentes, para lentes com maior índice de refração que o meio. Então você tem os raios de luz chegando na lente. A lente é divergente, ele vai espalhar esses raios de luz aqui, vai ficar até fora da minha córnea que eu desenho aqui, mas não tem problema. E aí, quando você tem uma focalização do sistema óptico, né, córnea mais cristalino, acaba formando na retina. Então aqui é antes da correção. E aqui é depois da correção. Tá? Professor, é normal ficar pedindo para desenhar olho? Não.
Tá? Isso que deve ser uma questão, se não foi adaptada, é uma questão aberta, mas provavelmente ele tem um esqueminha para você fazer o olho, alguma coisa assim. Tá? Então, é isso. Vamos para o último exercício, que é o exercício 4. Espera aí. Exercício 4. O olho humano, em condições normais, é capaz de alterar sua distância focal, possibilitando a visão nítida de objetos situados desde o infinito, muito afastados, até aqueles situados a uma distância mínima de aproximadamente 25 centímetros. Em outras palavras, o ponto remoto desse olho está no infinito e o ponto próximo a 25 centímetros de distância. Uma pessoa com hipermetropia não consegue enxergar objetos muito próximos, porque o seu ponto próximo está situado a uma distância menor que 25 centímetros. Com base nessas informações, uma posição maior que 25 centímetros, tá? Então, mais que 25 centímetros. Em vez de chegar de 25 até o infinito, ela vai enxergar aqui de 50 centímetros até o infinito, por exemplo. Qual tipo de lente uma pessoa com hipermetropia deve usar? Bom, se a de miopia você precisa espalhar a luz para ela focar corretamente na retina, a hipermetropia é o problema inverso. A luz está indo formando a imagem atrás do olho, você precisa juntar esses raios de luz. Então você usará uma lente convergente. Tá? Só isso. B. Supondo que o ponto próximo de um hipermétrope seja de 100 centímetros, então o ponto próximo é de 100 centímetros de seus olhos, determine qual valor e em sinal quantos graus deve ter o óculos dessa pessoa para que ela veja um objeto a 25 centímetros de distância. Então, olha só. A equaçãozinha da correção é 1 sobre o foco, certo? É igual a 1 sobre o ponto próximo menos 1 sobre o ponto próximo. Você fala, professor, mas tem dois pontos próximos? Sim, só que um é o ponto próximo normal e esse aqui é o do hipermétrope. Eu não sei se quando eu expliquei na vídeo da gravação da aula, eu usei esses termos, tá? Mas é a mesma equação. 1 sobre f igual. O ponto próximo normal é 25. Vou usar em centímetros, então vou encontrar o foco em centímetros. 1 sobre 100. Aqui eu vou fazer o mínimo, né? Entre 25 e 100 é 100, que é 25 vezes 4 e 100 vezes 1. 1 sobre o foco... Meu Deus, espera aí. 1 sobre o foco é igual a 3 sobre 100. Então o foco dessa lente é 100 sobre 3 centímetros. Deu positivo e a gente espera que dê positivo mesmo, porque a lente é convergente. Então aqui o sinal positivo é porque essa lente é convergente, lentes convergentes possuem focos positivos. Então achei o foco. Tá? Agora, o que eu preciso fazer aqui? Eu quero descobrir a vergência. É isso, né? Quantos graus? Então eu quero achar a vergência. Então a vergência é 1 sobre o foco. Tá? Aqui está em centímetros, eu vou transformar isso em metros. Como que eu transformo isso aqui em metros? Eu vou dividir por 100. Tá? E aí eu vou ficar com 1 sobre 3 metros. Tá? Então a vergência é igual a 1... Opa, desculpa. 1 sobre... Opa! A vergência é igual a 1 sobre 3. Tá? Agora eu vou inverter isso aqui. A vergência é igual a mais 3 dioptrias. Tá? Vergência positiva, lente convergente. Foco positivo, né? Quem determina o sinal da vergência é o foco. Então, para correção, você precisaria de uma lente de 3 dioptrias, 3 graus. Tá? Uma lente convergente. Não se esqueçam que na hora de calcular a vergência, você precisa estar no sistema internacional, senão dá ruim. Ok? Esses eram os exercícios que vocês tinham na apostila aí sobre ametropias. Qualquer dúvida, é só me procurar, tá? Se vocês ainda tiverem uma questão desse conteúdo de trabalho, lá que é o outro que eu gravei separado, eu posso pegar uma aula nossa aí ao vivo para trabalhar eles separadamente, ok? Então, jovens, isso aí, até mais e falou!